Olá a todos! O objetivo dessa nossa conversa é abordar alguns tópicos no que diz respeito à revisão de textos para a revista Caminho Aberto. Então, quando nós falamos de revisão de texto no que diz respeito especificamente à revista, nós gostaríamos de lembrar de alguns pontos. Em primeiro lugar, é importante, quando nós pensamos a revisão de textos, utilizar as ferramentas de correção do Word e do BR Office. Então, você, revisor, que está colaborando conosco na revista Caminho Aberto. De preferência, ao olhar o arquivo que você vai receber, observe se é BR Office ou se é o Word. Se for Word, utilize então as ferramentas de revisão do Word. Se é BR Office, as ferramentas de revisão do BR Office, que nós já vamos mostrar. Por que é importante utilizar essas ferramentas? Porque é uma maneira de sinalizar ao autor as modificações que foram feitas, as sugestões que estão sendo dadas e as dúvidas que estão sendo levantadas a respeito do texto que ele produziu. Então, se por um acaso você, revisor, tem alguma dúvida a respeito da maneira como o texto foi escrito, alguma dúvida em relação à coerência textual, alguma ambiguidade que esteja presente no texto, é interessante inserir um comentário através da ferramenta Inserir Comentário no texto do autor. Para isso, a gente pode utilizar no Word, na barra Revisão, a ferramenta Controlar Alterações. E aí é bastante interessante que esse controle de alterações seja feito através de balões. Então, todas as revisões, todas as alterações do texto, elas vão aparecer realçadas no texto e também num balão na margem. Se você estiver usando o BR Office, a mesma coisa pode ser feita utilizando na barra de ferramentas, editar alterações, mostrar. Quando você clica em mostrar alterações, acontece a mesma coisa. Todas as alterações realizadas no texto, elas vão ser realçadas no texto e também no balão de comentário. Caso, ao contrário, você queira inserir um comentário, uma pergunta, uma dúvida e até uma sugestão para o autor, você pode utilizar inserir comentário. E no Word, a mesma coisa, você também vai trabalhar com revisão, novo comentário. Então, são ferramentas para que a gente possa conversar com o autor. Tudo isso com que objetivo? Com o objetivo de se manter sempre a maior fidelidade possível àquilo que o autor quis dizer. Afinal de contas, o nosso trabalho como revisor é sempre o de tornar o texto mais coerente, mais coeso, de mais fácil leitura, mas sempre o mais fiel possível àquilo que o autor quis dizer. É importante nesse sentido quando o revisor ele vai sugerir a substituição de uma palavra. Todos nós sabemos que dentro da linguagem acadêmica, quando nós substituímos uma palavra por outra, a gente pode provocar uma alteração de sentido. Então, vamos evitar a substituição de palavras, principalmente a substituição de palavras que nós percebamos que tem conteúdo mais científico. E a gente sabe que a gente, como revisor, quando a gente começa a ver uma palavra se repetindo muito, dá uma tentação de mudar, né? Mas é importante que a gente tenha esse cuidado, porque se a gente muda inadvertidamente uma palavra, a gente pode estar mudando um conceito científico. Então, cuidado, se a gente tem dúvida, é importante a gente sinalizar através de um comentário. Se a gente observa uma palavra que não conhece, e às vezes dentro de determinadas linhas de pesquisa e ramos de pesquisa, existem palavras que nos soam bastante estranhas, que são neologismos. O que é interessante? Aquela palavra que a gente não conhece, é interessante a gente jogar no Google acadêmico e observar se há outros artigos com a mesma palavra. E aí a gente vai ver que não se trata de um erro de ortografia, de uma palavra escrita erroneamente, né, mas sim de um conceito de uma palavra que a gente não conhece. Então essa é uma outra dica para todos nós revisores. Ao observar uma palavra que a gente não conhece, que nos soa estranho, a gente jogar no Google acadêmico, realizar uma pesquisa através do Google acadêmico para ver se nós encontramos essa palavra. Se nós não a encontrarmos, vale então o balão de comentário. Uma outra questão que é importante é que o papel do revisor é justamente tornar o texto
de mais fácil leitura e não propriamente trabalhada numa perspectiva que o revisor trabalhava até antigamente como um higienizador do texto. O que eu quero dizer com isso? Vamos sempre procurar a obediência à variante padrão da língua, né, mas sem determinados exageros que muitas vezes nós cometemos em nome de uma linguagem que obedeça aquilo que nós usamos chamar de norma padrão. É muito importante a atenção aos itens da reforma ortográfica. Muitas pessoas ainda têm dúvidas a esse respeito. Com relação à acentuação, muito pouco, até porque as ferramentas de revisão dos programas, tanto do Word quanto do BR Office, ela já tem feito a correção das palavras no que diz respeito à acentuação. No entanto, no que diz respeito ao uso do hífen, muitas vezes fica dúvida. Então, é uma atenção especial que nós precisamos dar. O que cabe ao revisor de texto no contexto das revisões da revista Caminho Aberto e também de outras revistas científicas? Então, é imprescindível que todos nós façamos, antes de mais nada, uma leitura crítica do texto que vai ser revisado. Então, antes de mais nada, o revisor é sempre um leitor crítico, é aquele leitor que procura entender em profundidade o que está escrito. É importante a gente perceber as adequações do texto ao gênero textual, ou seja, ao gênero artigo científico, ao público que vai ler e esse espaço de circulação. Então, estamos falando de uma revista científica, por isso é importante a obediência à variante de prestígio da língua. Também é importante que nós prestemos atenção a questões de sintaxe dos períodos, e aí nós estamos falando em sintaxe de regência, de concordância e de colocação pronominal. A organização e articulação dos parágrafos, a coesão, e aí principalmente a retomada de palavras e a retomada de ideias, e também a progressão textual e a coerência. Também há, e isso é bastante comum, problemas de pontuação nos textos. Então, cuidado especial com a pontuação, até porque muitas vezes a pontuação, uma pontuação inadequada, pode criar ambiguidades. Questões de ambiguidade, uso de clichês, o queísmo, que é o uso exagerado de case. Então, na medida do possível, quando a gente observa que esse uso é exagerado, sugerir a substituição por um outro pronome, gerundismos e personalismo nos textos acadêmicos e científicos, da mesma maneira que pleonasmo vicioso, uso excessivo ou exclusivo de um mesmo conectivo, que também é comum, né? Às vezes o autor ele tem, por exemplo, uma tendência a utilizar no entanto, e aí todas as vezes que ele quer dar a ideia contida na expressão no entanto, ele vai utilizar essa expressão em lugar de utilizar outras, como por exemplo, entretanto, porém. Então, cabe ao olhar do revisor também atenção a isso. Uma outra questão é que muitas vezes o autor ele entende que o texto está muito claro, afinal de contas foi ele que escreveu, né? E ele tinha claro em sua mente a ideia que ele gostaria de ver concretizada naquele texto. Porém, cabe ao revisor observar se realmente o texto está claro, né? E quando não está, se há uma das questões que nós apontamos anteriormente, sugerir alteração. Se há uma dúvida, então inserir o comentário para tirar a dúvida com o autor. Uma outra questão diz respeito a alguns padrões. Então, muito cuidado ao uso de abreviações. Vamos lembrar que sempre que a gente trouxer uma palavra, um título abreviado, é importante que antes, né, então sempre que a gente vai apresentar uma sigla, que antes ela apareça por extenso. Então, por exemplo, eu não posso usar IFSC sem antes ter usado o Instituto Federal de Santa Catarina. Então, esse cuidado também é importante por parte do revisor. Então, sempre verificar se na primeira vez que a palavra está sendo usada, a expressão está sendo usada, ela está sendo citada por extenso, entre parênteses a sigla, e daí em diante somente a sigla. Um outro exemplo é, por exemplo, parâmetros curriculares nacionais. Então, que na primeira vez em que seja citado, apareça parâmetros curriculares nacionais, para depois, então, entre parênteses, aparecer PCN e daí por diante apenas PCN. Então, cuidado com essa questão. É importante também, no que diz respeito à sigla, observar como o autor ele opta por uma notação. Então, por exemplo, nós sabemos que no caso de siglas que tenham mais de 3 letras e possam ser lidas,
a gente pode utilizar apenas a primeira em maiúscula ou a sigla em toda em maiúscula. Então, observar o padrão que o autor vai utilizar. Um exemplo, por exemplo, no caso da palavra Celesc, eu posso utilizar apenas o C maiúsculo ou a sigla inteira em maiúsculo. Qual é a notação que o autor vai utilizar? Aquela que ele utilizar uma vez, é importante que ele use nas demais vezes. A mesma coisa, essa mesma coerência com relação a usos diz respeito a outras questões. Por exemplo, o uso de aspas. Então, determinadas palavras que ora aparecem com aspas, ora sem aspas, ora em maiúsculas, ora em minúscula. Então, a gente observar qual é o padrão que o autor está utilizando para que esse padrão seja coerente ao longo de todo o texto. Vai servir também essa observação para crase facultativa. Então, nos casos em que a gente sabe que existe crase facultativa, por exemplo, antes de pronome possessivo, como sua, tua, a crase é facultativa. Se eu uso uma vez a crase facultativa, eu vou ter que utilizar em todas as outras vezes. Então, sempre a coerência nesse sentido quando a gente pensa nessas opções. Tá? A gente deseja a todos um excelente trabalho, que todos nós consigamos realizar excelentes revisões que contribuam bastante para a nossa revista, para o fortalecimento da revista e que possam também contribuir para uma fidelidade a maior possível ao texto dos autores. Obrigada e boa sorte a todos.